Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui falando dos nossos estúdios aqui de Belo Horizonte, onde temos aqui a presença de alguns pastores. Ao meu lado aqui o pastor Elcio Conrado, A paz do Senhor para né? todos. Temos também o pastor Evaldo, que mais uma vez está presente conosco, vindo lá do norte de Minas, né? Amém. A paz do Senhor a todos. E o pastor Miguel, que já está sempre conosco aí, aqui de Belo Horizonte mesmo. A paz do Senhor a todos. Muito bem, irmãos, nosso assunto hoje continua o chamado do servo e o tema de hoje é a experiência do chamado de Salomão. Ainda que Salomão tem uma característica diferente, porque ele já era filho de servo, né? Filho de Davi. E mas ele precisou de ter a sua experiência também com Deus. E no nosso no nosso estudo desse episódio, nós vamos frisar alguns aspectos muito importantes na relação de Salomão com Deus. O que nos remete à importância de que servir a Deus é um relacionamento onde nós, como servos, servimos a um Deus que é vivo, que fala, que opera maravilhas, que marca a nossa vida com sinais, com experiências, que nos dão a certeza de que Deus verdadeiramente está conosco. Então não é simplesmente uma teoria, ou frequentar a igreja, ou apenas ser filho de crente, ter sido consagrado na igreja. Isso é importante, sim, tudo é muito importante. Mas a experiência individual, ela faz toda a diferença, porque faz parte da doutrina de salvação, onde o chamado se faz necessário, o homem ouvir a voz de Deus, e onde o processo da salvação, onde nós caminhamos na presença de Deus, ele vai nos marcando com experiências novas em cada tempo. Como diz a palavra, somos transformados de fé em fé e de glória em glória. Então, nós começamos de um jeito, amanhã nós somos outro servo, né? O mesmo servo, mas com experiências muito maiores. E assim tem sido com todos os servos que foram chamados, tem sido conosco, né? E foi também com Salomão. Nós vamos ler aqui 1 Reis 4, 29 e 30. Diz assim: E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. Então, uma das coisas que se destaca no chamado de Salomão foi uma oração que ele fez a Deus. E Deus se agradou da oração, dizendo assim: Salomão, por que não me pediste a morte dos inimigos? Não me pediste riqueza, mas me pediste sabedoria? Então eu vou te dar sabedoria. E Salomão ganhou de Deus esse dom espiritual, que é um dos 9 dons espirituais, que se chama sabedoria. Sabedoria para quê? Para andar na presença de Deus, para se comportar no meio do rebanho de Deus, né? E como rei, para governar o povo segundo a vontade de Deus e não segundo o seu entendimento. Então, tudo isso são ensinamentos maravilhosos que norteiam também e servem de exemplo para a nossa vida espiritual, né? E até mesmo para nós aprendermos que não estamos em terreno que é do nosso governo. O terreno é o governo de Deus. Por isso precisamos de sabedoria para andar, para que o nosso coração seja como o coração do pai de Salomão. Segundo o coração de Deus, era Davi. E Salomão pediu sabedoria para quê? Para andar nos caminhos de Davi, seu pai, e agradar ao Senhor também. Amém. Interessante, pastor Kleber, quando você menciona sobre a experiência, né? A vida de Salomão, ela é pautada
por uma grande experiência que ele teve com Deus, ainda menino. Então, Salomão era filho do rei Davi. E ele cresceu nos ensinamentos do pai, não é? Davi, e ele foi ensinado segundo a lei, os mandamentos, e a palavra de Deus permaneceu no seu coração. Salomão começou a reinar ainda muito jovem. Os historiadores bíblicos dizem que ele começou a reinar por volta dos 20 anos de idade. E a maior das experiências que ele teve foi exatamente quando Deus comparece à presença dele, Deus se apresenta a ele, né? E diz a ele que pedisse o que quisesse. E ninguém pede aquilo que não conhece. Salomão não pediu a morte dos inimigos, conquista de mais terras ou de mais reinos, mas ele pediu sabedoria a Deus. E aquilo, diz a palavra, que agradou muito o coração de Deus. E a sabedoria que Deus deu a ele extravasou fronteiras. Salomão foi mencionado em outros reinos porque a sabedoria que Deus deu a ele foi grandiosa. Agora, interessante, ele sendo jovem, por volta dos 20 anos, um coração jovem ainda, mas o ensino que ele recebeu quando criança, nos ensinamentos de seu pai, fez toda a diferença para a vida dele. E a palavra diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Então, aqui também há um ensino, né, para os pais. Você que é pai, que é mãe, leve a sua criança, leve o seu filho à igreja, porque o ensino da palavra de Deus ali vai fazer toda a diferença na vida dele quando ele for adulto. Porque o ensino, não é, aquilo que Deus tem, a operação do Espírito Santo, vai ficar gravado no coração dele, dando a ele uma direção, dando a ele uma certeza de que Deus está sempre no controle de todas as coisas. Quando Deus falou para Salomão, não é, sobre pedir aquilo que ele desejasse, ele pediu a sabedoria de Deus, porque a sabedoria ela conduz a vida do homem sempre para perto de Deus. E o reinado de Salomão foi pautado em toda a sua vida e o seu reinado pela direção do Espírito do Senhor. E a sabedoria de Deus estava presente ali, e isso fez toda a diferença na vida de Salomão. Glória a Deus. No aspecto histórico, essa diferença ocorre quando o período de Davi, varão de guerra, muitas batalhas. Davi venceu todas as batalhas, até mesmo as que eram internas, dentro da sua própria família, querendo usurpar o reino e tomar posse no lugar de Davi. Mas Salomão, ele tinha uma revelação que ele seria o rei. E quando Salomão é ungido, ali está uma transformação. Porque enquanto no período de Davi havia conflitos, e Davi venceu todos, Salomão é ungido e ele aplica essa sabedoria que recebeu de Deus de tal maneira que o seu reino foi próspero, houve paz durante 40 anos, e a palavra fala que para a edificação de todas as coisas, que o mais importante era o templo, que Deus falou que não seria Davi que construiria o templo, mas seria o filho dele, Salomão. E na construção do templo foi usado tanta sabedoria que não se ouvia barulho na edificação do templo. Então, um momento de paz, de prosperidade que ocorreu, havia tanta prata, tanto ouro, porque para edificar o templo, naquele momento seria a casa de oração, onde Israel cultuaria o Deus vivo. E Salomão ali, depois de construir o templo, que houve paz, o povo novamente cultuando a Deus, a arca foi colocada dentro do templo, isso tudo nesse período de Salomão. Glória a Deus. E prosperou tanto o reino dele que ele foi do Egito até o Eufrates e construiu muitas cidades, palácios. E a sabedoria de Salomão o proporcionou a entender, a palavra fala que ele entendia de todos os aspectos da obra criadora, sobre os animais, sobre as plantas, sobre as árvores. Isso o capacitou a escrever
o livro de Provérbios, de Eclesiastes, de Cantares de Salomão. E nesse momento histórico, ele já previa, porque o livro de Cantares é uma revelação para a igreja dos últimos tempos, que somos nós, que mostra o casamento do noivo com a noiva. Glória Então, a esse Deus. período de Salomão histórico foi um período de muita prosperidade. Glória a Deus. É interessante que o pastor Miguel e o pastor Evaldo falaram da prosperidade do reino de Salomão. E eu gostaria de pontuar aqui um aspecto. Vida desordenada versus vida ordenada. Quando o homem ele é chamado por Jesus, é chamado por Deus para a salvação, ele vem com muitos problemas, ele vem com dificuldades no lar, na vida pessoal, na vida profissional, de toda a ordem. Ele vem para a presença de Deus, mas ele traz os seus problemas. Vem como estás, né? É como nós costumamos dizer. E à medida que a pessoa começa a servir ao Senhor, o Espírito Santo começa a operar e a mudar tudo, a colocar as coisas em ordem. Então, aquela vida que era desordenada passa a ser uma vida ordenada nos caminhos de Deus, na presença de Deus, segundo a palavra de Deus. Então, há uma diferença total. Há uma diferença total. E isto se chama sabedoria do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, a sabedoria do Espírito Santo é colocar as coisas no seu devido lugar. E foi isso que aconteceu exatamente no reino de Salomão. Ele poderia ter um reino iguais aos demais reinos, né, que existiam no seu tempo, ou antes ou depois, com guerras, com lutas, com dificuldades, né, com muitos problemas materiais, problemas de governo, mas acontece o seguinte: o seu reino foi um reino, como os companheiros falam, próspero, um reino pacífico, porque ele foi guiado pela sabedoria de Deus. Pastor Elcio, assim, só aproveitando essa fala, Sim, porque quando a obra começou no nosso meio, o Senhor deu uma revelação que diz o seguinte, que nós não seríamos como os demais povos. Ou exatamente. seja, a tendência de uma igreja é um copiar o outro. É um pastor, é o púlpito, é a mensagem, né? Mas o que o senhor disse? O nosso culto é profético, pronto, né? Então o pastor não leva a mensagem de casa mais, né? É. Ele espera que Deus revele no corpo o que a igreja precisa. Glória a Deus. O que você está falando é muito interessante. O que faz a diferença é o Espírito Santo. Se a igreja ela não tiver o Espírito Santo, vai ser como todas as demais. Exatamente. As Então a religiões. sabedoria de Salomão, ela veio exatamente para ser como você colocou aí. Não ser, o reino de Salomão era diferente dos demais reinos. Por quê? Porque havia a direção do Espírito Santo para que ele colocasse o reino em ordem. O que é ordem? É uma ordem, é uma ordenança de Deus para o seu reino. Assim como é o pastor hoje, como é a igreja hoje, nós não temos sabedoria própria para gerir os bens de Deus. Então nós precisamos de quê? Da sabedoria de Salomão, para Exatamente. que a gente tenha condições mínimas Glória a Deus. de fazer só o que Deus quer. Nada mais, nada menos, porque se fizer a mais não vai acrescentar. Se fizer a menos, não está bom também. Mas Então, é muito importante esse aspecto aí. quando a gente fala de sabedoria, é preciso pontuar uma coisa, esclarecer uma coisa, que essa sabedoria não é uma sabedoria humana, Exatamente. que você aprende na escola, na faculdade, na casa com seus pais, não. É a sabedoria dada por Deus. E Tiago fala, né? Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente a todos. Então, é a sabedoria do Espírito Santo, a sabedoria dada por Deus. Glória a Deus. É um aspecto muito interessante. Que foi exatamente o ponto alto e onde deu
toda a diferença no reino de Salomão para todos os reinos foi exatamente esse ponto, né? O pastor Miguel falou que Salomão fez muitas edificações e tudo tal. Mas, sem dúvida, a maior construção foi o templo em Jerusalém, para a adoração a Deus. E, no aspecto profético, até um ponto interessante. Davi, que é tipo do Senhor Jesus, ajuntou todo o material para o templo. Não foi Salomão. Salomão, ele pega o material de Davi e edifica. Então, nesse aspecto, Salomão, ele é tipo do Espírito Santo. Então, o que Jesus deixou? Jesus deixou salvação, deixou a paz, deixou o perdão, deixou a sua palavra, deixou a fé, ele deixou tudo. Agora, o Espírito Santo, ele pega tudo isto e trabalha na nossa vida para a edificação de um templo de adoração a Deus. Glória a Deus. Né? E até Paulo fala, né, que o nosso corpo templo. é o templo do Espírito Santo. E Jesus falou para a mulher samaritana, né? O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, nós poderíamos dizer o seguinte: não, Salomão, na sua sabedoria, fez muitas coisas, mas a maior delas foi o templo de adoração a Deus. Então, a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, Deus quer te dar sabedoria para você ser próspero, mas a maior coisa é para que você seja um servo que preste uma adoração a Deus em espírito e em verdade. E um aspecto importante é o testemunho que Salomão deu com o reino, porque a palavra fala que a rainha de Sabá veio porque ouviu que não havia um lugar tão próspero. E quando ela chega ali, ela vê os servos todos trabalhando, edificando, obedientes ao que tinha que ser construído, e ela fica maravilhada. E isso, o reino de Salomão, ela levou e relatou para todas as pessoas que ela encontrou depois, falando que jamais tinha visto tanta prosperidade, tanta riqueza. Unidade, né? Ela viu todo mundo trabalhando. Exatamente. É como a obra hoje, né? Ela tem a unidade do Espírito pela doutrina, é uma doutrina só, um corpo só, né? Ninguém pensa diferente, porque o Espírito Santo, que trabalha no seu coração, no coração do pastor Evaldo, no coração do pastor Miguel, é o mesmo que trabalha no meu e de todos os companheiros, de todos os pastores e de todos os irmãos. Então não há diferença, a unidade, essa unidade chama atenção, né? Se você for a um culto da Igreja Cristã Maranata, aqui em Belo Horizonte, lá no norte de Minas, lá no norte do país, né? Aqui na América do Sul, na Europa, nos Estados Unidos, lá no Oriente, lá no Japão, lá na Rússia, você vai ver o quê? O mesmo culto, o mesmo Espírito, a mesma palavra assim, dirigida pelo Espírito Santo, quer dizer, o mesmo culto profético, né? E não há conflito. Não há conflito, né? Pelo contrário, né? As pessoas se sentem, o que chama a atenção das pessoas é esse segredo que nós temos, que é muito simples de entender, né? É porque o Espírito Santo, todos nós estamos subordinados ao Espírito Santo. E uma coisa muito interessante também, pastor Kleber, é porque a sabedoria de Deus, ela atrai o homem para perto dele. Isso. Então, nos nossos cultos, por exemplo, uma coisa extraordinária é quando a sabedoria de Deus age nos nossos cultos e ordena todas as coisas, porque o nosso Deus é onisciente. Então, na sua sabedoria, ele coloca todas as coisas presentes ali. Isso move o coração do homem, atrai o coração do homem, porque os atos de justiça de Deus são manifestos na presença dele. Como diz Paulo, né? Não falamos para agradar a homens, Glória a Deus, mas a Deus que prova os nossos corações. Louvado Quer dizer, seja o nome do Senhor. O nosso compromisso é com o Senhor, e por termos o compromisso com o Senhor, a obra é dele, e tudo isso facilita o nosso trabalho. Glória a Isso Deus. facilita muito. Glória a Deus. Companheiros, o nosso tempo aqui já
está se esgotando, né? Talvez se a gente fosse trabalhar principalmente aspectos históricos e proféticos na vida de Salomão, vai longe, né? Como disse o pastor Miguel ali, sobre o livro de Cantares, né? Que é um livro profético, completamente profético. É um livro para o tempo que nós estamos vivendo, porque é as vésperas do arrebatamento da igreja. Glória a É um Jesus. livro que ficou oculto por séculos, mas como a gente tem a dependência do Espírito Santo, o Senhor nos revelou também esse mistério oculto no livro de Salomão. Que coisa maravilhosa. Glória a Jesus. Então, Aleluia. são muitos ensinamentos, mas precisamos de nos despedir aqui. Mas continue com a nossa programação na TV, nos canais do YouTube, né? Você é sempre bem-vindo. E certamente, se você pedir a Deus, como Salomão pediu, sabedoria, ele também vai colocar a sua vida em ordem, a sua vida espiritual acima de tudo, mas não só espiritual. Coloca toda a sua vida em ordem e você, assim como Salomão, vai ter um reino de paz, porque Salomão significa paz. Paz e justiça, né? Porque é a paz de Deus, é a justiça de Deus governando a nossa vida. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Despedimos dos companheiros aqui, de todos à mesa, né? A paz do Senhor para todos. Amém. Na paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Amém. Até o próximo episódio.